E aí, pessoal, vamos que vamos? Vamos começar agora a nossa live sobre homilética. Vamos ao nosso estudo, vamos iniciar. Hoje eu quero estar falando, se der tempo, eu quero estar abordando 3 pontos aqui sobre a homilética. E nesse estudo nós vamos estudar a origem, significado e a tarefa da homilética. Em segundo lugar, vamos também estar estudando a relação entre a homilética com outras disciplinas e os problemas da homilética, é o que nós vamos estudar hoje, ok? E, em primeiro lugar, desde já vamos começar, né, a estudar sobre a origem e o significado da homilética. Para quem não sabe, a homilética ela é uma matéria da teologia. Essa matéria ela estuda sobre a arte de pregar ou a arte de falar em público. A homilética também ela é conhecida como a arte de fazer sermão cristão, ok? Então, a homilética ela vai nos dar uma orientação como você estudar a palavra de Deus, como você preparar um esboço de um sermão. O que é um sermão? O que é um esboço? O sermão é a mensagem que o pregador vai pregar na igreja, ele precisa estudar, ele precisa organizar. Então, a homilética, ela vai nos ensinar todos esses recursos. E ao estudarmos a homilética, ela não vai tirar a espiritualidade de ninguém e nem vai diminuir a pessoa do Espírito Santo. Ela vai ensinar o pregador a ser organizado, ou seja, organizar a sua mensagem. A origem e o significado e a tarefa da homilética. O termo homilética deriva do substantivo grego, que significa homilia, que significa literalmente associação e companhia. A homilética também ela é do verbo emileu. Tudo isso que eu estou falando aqui, para vocês entenderem, antes de eu entrar no assunto, eu preciso explicar a origem, o significado e a tarefa da homilética, tá certo, pessoal? Aí vocês vão ter um pouco de paciência, tá certo? E aí nós vamos chegar no conteúdo, vamos dizer assim, no doce, ok? E a tarefa da homilética. Nós vamos entender como surgiu a homilética, ok? Como eu falei, o termo homilética deriva do substantivo grego, de origem grega, homilia, que significa literalmente associação, companhia, do verbo emileu, que significa falar, conversar. No Novo Testamento é empregado o substantivo homilia em 1 Coríntios 15, 33, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, como diz aqui que no Novo Testamento é empregado o substantivo da homilia, que significa que nós encontramos em 1 Coríntios 15, do seu verso 33, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando fala as más conversações, conversações significa, né, ela é de origem também do grego, que significa literalmente, né, homileu. Ou seja, para vocês entenderem melhor, o nome homilética durante o século XVII e o século XVIII foi definido pelo nome homilética, certo? Quando surgiu, né, a questão de abordar as matérias teológicas, então definitivamente a homilética ela se tornou oficialmente como homilética, correto? No período do iluminismo, no período da descoberta, das buscas, de questionar o porquê dos porquê, a busca pelo conhecimento. Então, nesse período, as matérias teológicas, elas foram definidas como a dogmática, a apologética, a hermenêutica. Na Alemanha surgiu também outro nome dado sobre a origem da homilética. Na Alemanha, Citier propôs o nome de querítica, que deriva de querix,
que significa arauto. Siquel sugeriu a eulítica, derivada de eleus, que significa pescador. Então, na Alemanha, vemos teólogos definindo a arte de pregar com esses nomes. Cada um dava um nome diferente, correto? Porque a homilética, ela veio se desenvolvendo aos poucos. Mas, como eu falei para vocês, quando chega no século XVII, no século XVIII, o termo homilética foi totalmente definido, entendeu? Então, o termo homilética, ela firmou-se e foi fundamentada e aceita para referir-se à disciplina teológica que estuda a ciência. Então, a homilética, ela foi definida disciplina teológica, ou seja, a arte e a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. Então, a homilética como matéria científica, ou seja, que prepara o pregador para pregar, ela ensina a arte, a técnica e a forma de analisar o texto, estruturar o texto e entregar a mensagem do Evangelho. Todo estudante da homilética, ele vai aprender a questão da arte de falar, de estruturar, de organizar o estudo. Então, preste atenção, pessoal. Esse curso que vocês estão tomando agora, vocês vão ver a Bíblia de uma forma diferente. Vocês vão ver com uma visão diferente. Nós precisamos estudar a homilética. Sabe por quê? Para que o pregador, ele não venha dar capim seco para as ovelhas. E hoje o que nós vemos hoje nos nossos dias é a má pregação, uma pregação que às vezes não é bíblica, é uma mensagem totalmente desestruturada, desorganizada, entendeu? Então, a homilética, ela vai nos ensinar tudo sobre como organizar um sermão. Primeiro, homileus, que significa multidão, turma, assembleia do povo. Nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 18, do seu verso 17, que quando Paulo chega numa cidade e ali acontece um alvoroço brabo ali na sinagoga, e tem até o principal da sinagoga ali foi até agredido. Então houve um tumulto ali naquele lugar. Quando fala tumulto, no grego, ela vem da palavra homílios, como eu acabei de falar aqui. Primeiro, homílios, que significa multidão, turma, assembleia do povo, certo? Em segundo lugar, a homília, que significa associação e companhia. É outro termo de significado da homilética. Homília, que significa associação, companhia. Nós já citamos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do seu verso 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ok? Eu não sei se vocês estão pegando um pouco aí, mas eu estou só falando aqui a raiz da palavra homilética. Então, nós estamos abordando aqui a origem para nós podermos entender um pouco. O termo homilética tem suas raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega. Eu já falei aqui, homílios, homília e homileu, que significa falar e conversar. A palavra homilética significa falar, conversar, ok? Então, nós vimos aí os termos da onde a palavra homilética, ela tem a sua raiz. Agora, eu quero falar para vocês 2 matérias. Ela é a ciência da interpretação do texto. Ela vai ensinar você a ler o texto e interpretar de acordo com o texto. Por quê, pastor? Nós precisamos da hermenêutica também. Quando você está preparando o seu sermão, ou seja, fazendo a sua homília ou a sua homilética, você vai precisar ter conhecimento de hermenêutica. Você está conhecendo agora o que é homilética? É preciso que vocês conheçam agora algumas matérias, algumas disciplinas que se relacionam com a homilética. Em segundo lugar, relação entre a homilética e outra disciplina. Como disciplina teológica, a homilética pertence à teologia prática, ou seja,
As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese. Preste atenção. Eu citei aqui duas matérias, a hermenêutica e a exegese. É bom que vocês anotem aí, quem está com papel e caneta na mão, escreva aí, homilética, hermenêutica e exegese. São 3 matérias que elas andam juntas, ok? Como disciplina teológica, a homilética, ela pertence à teologia prática, porque quando você fala da palavra, você está falando algo que está na palavra, você está usando o seu falar para as pessoas, entendeu? Então isso é o quê? Isso é prática, ok? A ação de você falar. Então, nós vemos aqui, nessas 3 matérias, certa vez um pregador estava pregando, e aí esse pregador dizia o seguinte: irmãos, Jesus tocou esquife! Jesus tocou esquife! Esquife, para quem não sabe, é uma maca, onde as pessoas morriam e ficavam lá na maca. Ele estava pregando, e a forma que ele interpretava, ele estava interpretando como se Jesus estava tocando um instrumento. Olha a importância de ter conhecimento dessas matérias. A homilética, a hermenêutica e a exegese são matérias que não se pode separar. Vamos fazer uma leitura bíblica na questão da hermenêutica. Hermenêutica e exegese, elas parecem ser idênticas, só que elas são irmãs gêmeas. Alguns professores de teologia dizem que elas são irmãs gêmeas, porque parece ter uma semelhança. Entendeu? Eu vou dar mais um exemplo aqui da hermenêutica, né? Que a hermenêutica, quando você está estudando, preparando o seu sermão, aí você tem que ler o texto e o contexto, saber o que é que o texto está falando. Quem prega não pode estar tentando forçar o texto, dizer o que o texto não diz. Não tem aqueles pregadores que ficam forçando o texto a falar uma coisa que o texto não fala, fazer o máximo para expressar aquilo que o autor queria falar. O pregador, ele não pode estar forçando o texto a falar o que o texto não diz, correto? E ao fazer uma hermenêutica do texto, ele tem que aprender também, vai fazer a exegese, ou seja, fazer aplicação do texto, ou seja, expressar a ideia do texto. Então, eu só estou fazendo aqui um comentário explicando para vocês mais um pouco detalhado sobre a hermenêutica e a exegese, para vocês entenderem mais um pouquinho. Então, a homilética, ela se relaciona com essas 2 matérias. E outra coisa, pessoal, a homilética, ela é a arte de pregar, ou seja, de falar bem em público, ou de pregar sermãos cristãos. É esse o significado da homilética. Ela é de origem grega, que significa que ela tem vários significados: associação, companhia, falar, conversar, correto? Agora nós vamos ver na cultura grega como era que os gregos usavam a técnica de se expressar para as pessoas. Lá, por volta de 500 e 300 depois, ou seja, antes de Cristo, os gregos, Querix, Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram a retórica. E a retórica ela foi aperfeiçoada pelos romanos em forma de oratória. Ou seja, os gregos, eles foram os primeiros a desenvolver essa questão da retórica, de se expressar, de falar. Então, o pregador, ele tem que aprender a falar, ele tem que aprender a transmitir a palavra de Deus como ela é, de uma forma correta, de uma forma que as pessoas entendam. Porque se os sábios, os filósofos, eles se preparavam para dar o seu discurso, por que nós que pregamos a palavra não vamos nos preparar também? Porque tem pessoas que vivem numa tamanha ignorância, desculpa eu falar isso aqui para vocês, que tem pessoas que dizem assim: irmão, eu não estudo a palavra não, onde eu abrir, eu prego, entendeu? Onde eu abrir a minha Bíblia, eu vou pregar. Gente, se eu abrir a palavra, Deus pode falar comigo, o Espírito Santo pode falar comigo? Pode. Não pode ser uma doutrina
e nem uma regra de fé. Já pensou você abrir a palavra e tá lá, Judas foi e se enforcou? Você vai se enforcar? Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o livro de Apocalipse, quando diz que esses foram lançados no lago de fogo. Já pensou, você, Senhor, fala comigo, e de repente você abrir a palavra e dizer, e esses foram para o lago de fogo, entendeu? Ou você pegar a sua Bíblia, um exemplo aqui, para descontrair aqui, viu, pessoal? Aí você, Senhor, fala comigo, vou agora fechar meu olho, onde eu abrir e colocar meu dedo, Deus quer falar comigo. Oxê. Aí você coloca aqui no finalzinho da Bíblia, o Senhor não quer falar comigo, ok? Então, o pregador, ele tem que se preparar. Tudo tem que ter um preparo. Então, como nós vimos que antes da homilética, os gregos já tinham desenvolvido a retórica, como Corax, Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses homens, eles desenvolveram a retórica de se expressar. Esses homens, eles davam discursos que as pessoas ficavam paradas. Os filósofos, esses homens, né? Eles buscavam se aperfeiçoar no seu discurso. O pregador, ele tem que ser alguém que estuda a palavra de Deus. O pregador, ele tem que ter bons livros, ele tem que ter dicionário bíblico. A homilética, ela vai nos ensinar a usar recursos técnicos. Porque o próprio Jesus, ele usou recursos técnicos. E nós vamos ver dentro da própria palavra. Vamos ver agora Jesus. Jesus, no entanto, pregou o evangelho do reino com simplicidade, utilizando principalmente as parábolas. Jesus, ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Jesus é o maior pregador. Então, nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos se inspirar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei que Jesus usava recursos técnicos também? Ele tinha a presença do Espírito sobre a vida dele, mas ele também se utilizava de recursos técnicos, pregando de uma forma simples. E o que era que Jesus usava? Ele usava parábolas. Quando Jesus ia falar para pastores de ovelha, ele usava figuras de pastor, como ele lá em João 10, eu sou o bom pastor. Jesus estava falando ali para campesinos. Então o pregador, ele tem que aprender essas coisas. O pregador ele não pode ser cru. É por isso que hoje nas nossas igrejas, há muitos pastores e pregadores, eles estão dando capim seco para as ovelhas comer. Dão capim seco e ainda dão óculos verde. Esse é o problema que hoje nós encontramos nas nossas igrejas. A falta de preparação. E há um ditado que é verdadeiro. Quem se prepara, salta melhor. O pregador, ele não pode ser um preguiçoso que não estuda a palavra de Deus. Ele não pode, chega lá no momento que eu vou pregar, eu abro. Vou abrir minha Bíblia aqui e o Espírito Santo vai falar comigo. Gente, o pregador tem que se preparar. Porque a palavra nos ensina. Lá em Atos 6, do seu versículo 4, eu gostaria que vocês me acompanhassem, que diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o pregador, ele tem que se dedicar ao ministério da palavra e da oração. E na igreja primitiva também, a maioria dos cristãos antigos, eles seguiram o mesmo exemplo da sinagoga daquela época. E naquela época, os primeiros cristãos, eles pregavam ali a palavra de uma forma simples, não tinha assim uma organização. Nós vamos vendo nos tempos gregos, vemos também na questão de Jesus e vemos agora também na questão da igreja primitiva, os cristãos, que eles seguiam o costume da sinagoga, de não ter assim uma organização na mensagem. O primeiro a desenvolver a teoria de homilética foi Crisóstomo, 345 a 407.
que é considerado como um dos maiores pregadores, mais famosos pregadores da igreja primitiva. Segundo os estudiosos, diz que através dele começou a se encontrar algumas teorias da homilética, ou seja, de uma mensagem mais organizada. Vemos também Agostinho de Hipona, que escreveu excelentes sermões, produziu muitas coletâneas. Agostinho de Hipona também foi um grande teólogo, que escreveu, assim, organizou as suas pregações, e essas pregações elas foram transformadas em livros. Tem até as Confissões de Agostinho, muito bom também. Se você um dia puder comprar, compre, é muito bom, entendeu? E vemos também no período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, esses homens, né, no período da Reforma Protestante, lá por volta de 1500, nós vemos agora Martinho Lutero explicando a Bíblia versículo por versículo. João Calvino, nós vemos agora que esses homens que foram levantados, eles agora começam a trazer uma nova luz da Bíblia, porque até então a igreja romana naquela época, ela seguia uma metodologia de pregação, que era tal, e muitas vezes quando eu ler a Bíblia era no latim e as pessoas não entendiam nada. No período da Reforma, eles começaram agora a trazer o ensinamento da Bíblia, versículo por versículo, ok? Eles agora trazem formas para como organizar, como também tinha um grande reformador chamado Melâncton, ele desenvolveu como preparar um sermão, como estruturar um sermão. E aí as pregações agora começaram, né, a ter um desenvolvimento. E aí, quando chega agora o século XVII e o século XVIII, o termo homilética foi oficialmente definido. Então, os pregadores eles agora se utilizavam dessa matéria. Quem estudava no seminário de teologia, essa matéria agora fazia parte, né, da matéria de ensino da teologia. Vou entrar agora no assunto, né, eu mostrei para vocês a origem, o significado da homilética, a tarefa da homilética, que é o quê? A tarefa é o quê? E aprender a estruturar um sermão, ok? E agora nós vamos ver os problemas da homilética. Apareceu o coração aí que agora a panela agora vai ferver, ok? Quais são os problemas da homilética? Sabe quais são os problemas da homilética? Se nós temos a palavra de Deus, o porquê hoje de tanta dificuldade para se entregar uma palavra como ela é, uma palavra poderosa, cheia do Espírito Santo? O porquê? Vamos lá. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, do seu verso 17, a palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Entendeu? Então, se a Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Cristo, e por que hoje nós não vemos algo assim na vida das pessoas que venham transformar a vida das pessoas? Você sabe qual é o problema? O problema não está na palavra de Deus. A deficiência é a falta de preparo. Diz assim, o problema não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nós lemos aqui. O problema não está na palavra de Deus, mas em sua proclamação. Esse é o problema. O problema está na forma de quem está pregando a palavra. Lembra que eu falei para vocês do capim seco? Que hoje estão dando capim seco para as pessoas comer? Um óculos verde, para a ovelha pensar que está comendo capim verde. Entendeu? Porque hoje não estão se entregando uma palavra ungida, uma palavra preparada. Às vezes a pessoa vai pregar e de repente chega lá no púlpito, daqui a pouco começa a sapatear, gritar, e você não vê nada de palavra. E entra em um assunto que não tem nada a ver com a palavra. E quando vai pregar também, pega um versículo ou um texto, lê aquele versículo e de repente o camarada vai para o norte, quando não vai para o norte, vai para o sul. A homilética aqui, pessoal, vai ensinar vocês a preparar um sermão. Você começar em um texto, você pode rodar a Bíblia toda, mas você não vai sair da linha do texto, ok? Aí eu vou perguntar para vocês já viram o pregador assim? O camarada começa a pregar, pega um texto, um versículo, de repente vai para
Outra direção. Diz assim: atualmente as dificuldades mais comuns da pregação bíblica encontra-se nas seguintes áreas: a falta de preparo adequado do pregador. Na maioria das vezes, a pregação pobre tem a sua raiz na falta de estudo do orador. Então o problema é esse: preparo. Não estuda a palavra, não procura fazer pesquisa. Então, essa é a falta de preparação do pregador. Então, você que prega, você que ensina, você tem que se preparar. Você tem que ter bons livros, fazer pesquisa. Ao ler a palavra, você precisa ter um bom dicionário para saber qual é o significado daquela palavra, para poder você passar. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que, se o pregador não se preparar, ele vai estar pregando, daqui a pouco vai ter pessoas com celular que para chegar em casa pesquisar, para saber o que ele falou realmente está de acordo com a palavra. E o porquê hoje nós vemos muitos pregadores virar meme nas redes sociais por falar certos tipos de coisa, porque não tem conhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, o pregador tem que ser alguém que busque o conhecimento, estudar a palavra, fazer anotações. Vemos o quê? Que muitos julgam ter condições de preparar uma mensagem bíblica em poucas horas. Isso é o perigo. Eu estudo a palavra, poxa, eu abri a Bíblia já era. Isso é perigoso, porque quem não se prepara, quem não estuda, fica sem palavra. Vou dizer uma coisa para vocês: não caia nessa besteira de algumas pessoas dizerem assim: eu não preciso estudar, o Espírito Santo me dá a palavra. Gente, o Espírito Santo ele só dá a palavra se você estudar. Como é que o Espírito Santo vai lhe dar uma palavra se você não conhece nada da palavra de Deus, se você não estuda a palavra? O próprio Jesus, se nós observarmos o Senhor Jesus, ele sempre estava ali citando as Escrituras, o Antigo Testamento. Além em Lucas 24, quando os discípulos, a caminho de Emaús, iam ali conversando, Jesus pergunta a eles o que é que eles estão conversando. E aí eles falam: Jesus, o Nazareno, homem poderoso em palavra, diante de Deus. E aí Jesus vai dialogando com eles, e Jesus diz assim: tardios e nécios de coração, para entender o que os profetas falaram. E vai nos dizer que Jesus começou ali a explicar por Moisés, começou a ler, abrir as Escrituras, começando de Moisés até os profetas. E nesse momento eu faço questão de abrir, de ler esse versículo com vocês, Lucas 24. Abra aí a Bíblia de vocês aí, por favor. Do seu versículo 25. O que é que diz aqui? E ele lhes disse: nécio e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Entendeu, pessoal? É porque Jesus, ele era alguém que estudava as Escrituras. Entendeu? Esse é o maior problema das nossas igrejas. Você vai para um culto, não tem palavra, só gritaria, ou seja, quando o sermão ele não tem um começo, um meio e um fim, as pessoas perdem o interesse do sermão. E quando o pregador fica citando vários versículos, vários textos, sem ter uma estrutura corporal do sermão, ou seja, uma forma organizada, e fica entrando em vários assuntos e abre vários temas, isso aí também perde o interesse do ouvinte. O pregador, quando ele prega, ele tem que deixar uma mensagem no coração do ouvinte. Ele tem que preparar o seu sermão e focar no sermão e não deixar as pessoas perder o interesse pela pregação. Esse é um dos maiores problemas também que encontramos,
a falta de unidade corporal na pregação. E outra coisa também, falta de vivência real do pregador na fé cristã. Você sabe o que significa isso? A pessoa está pregando, mas ela não tem testemunho. Esse é um dos maiores problemas. Entendeu? Então a pessoa ela pode ser um bom pregador, ele pode aprender sobre homilética, mas se ele não tiver uma vida correta, entendeu? Isso faz com que as pessoas não valorizem a ministração que o tal pregador prega. Então, você que é pregador da palavra de Deus, zele do seu testemunho. As pessoas elas não estão olhando o quanto você prega, o quanto você fala bem. Se eu for relatar aqui as pessoas que eu conheço, já vi pregadores, pessoas que falam bem, pessoas que quando pegaram no microfone, meu amigo, faziam irmãos falar em línguas estranhas. Não sei se era a língua do Espírito Santo, mas que falava em línguas estranhas, falava. Fazia pessoas chorar, mas a vida dele estava um lixo. Era um prostituto, era um adúltero. Isso faz com que a palavra ela perca o seu efeito. O que é que Paulo falava lá em 1 Coríntios 9, 27? Ele dizia o seguinte: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Nós precisamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, como ele diz aqui: esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, é o que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo sobre isso aí. Então, eu citei aqui alguns problemas da homilética. Eu citei a falta de preparo, como nós vimos aqui. Vou até relatar alguns pontos aqui. Falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal na prédica, ou seja, da preparação do sermão, a falta de vivência real do pregador na fé cristã. Então, são esses os problemas que atrapalham a pregação, ok? Gente, vamos dar uma parada aqui, ok? E tem muita coisa ainda para a gente aprender lá na frente, ok? Então, hoje eu mostrei para vocês a origem e o significado da homilética, mostrei para vocês as matérias que se relacionam com a homilética, como a hermenêutica, a exegese, e por último agora, os problemas, né? Os problemas da homilética. Então, tudo isso que eu falei aqui nessa noite, nós precisamos colocar em prática, principalmente essa parte, os problemas da homilética, ok? Mas lá na frente, pessoal, a gente vai ver muita coisa ainda, tem muita coisa ainda para vocês aí, ok?